Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã, nessa quinta-feira fria, gelada, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Gênesis 3, do 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Amém? Meus irmãos, esse texto aqui, a palavra do Senhor nos mostra a queda do ser humano. A Bíblia diz que Deus traz uma palavra para Adão e Eva, e a palavra é: de tudo que eu criei, desfrute de tudo, menos dessa árvore. A Bíblia diz que justamente daquilo que não deveria ser desfrutado, Adão e Eva resolveram desfrutar. Como consequência da desobediência, o pecado entrou então na raça humana. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que a serpente, aqui Satanás, apresentado como serpente, a palavra de Deus diz que Satanás diz assim: olha, acho que não foi bem assim que Deus disse, não é? E Eva afirma para Satanás, dizendo: olha, Deus disse de tal maneira. O problema, meu irmão, minha irmã, é que, como então aparentemente era uma mentira, entre aspas, como aparentemente na verdade ninguém morreria, coisa nenhuma, Adão e Eva resolvem ceder à tentação. Quando nós olhamos para essa história, muitas vezes eu percebo que essa mesma situação acontece na nossa vida. Apesar de Deus tantas e tantas vezes nos dar direção clara em determinados assuntos da nossa vida, porque aos nossos olhos parece que aquilo não vai gerar uma consequência, nós não obedecemos à voz de Deus. E aí a palavra de Deus, complementando muitas vezes o texto, diz assim: mais importa agradar a Deus do que a homens. Quantas vezes Deus tem nos dado uma clareza, uma direção clara, dizendo: olha, não faça. Quantas vezes Deus tem dito para nós: olha, não toque. Quantas vezes Deus tem nos dado clareza? Quantas vezes Deus nos dá clareza no sentido de: olha, para o outro não é pecado, mas para você eu não quero que você faça. E aí nós cedemos porque, como diz aqui, era desejável aos olhos. Deus tem nos chamado a uma vida de santidade. Deus tem nos chamado a uma vida plena, completa nele. Deus deseja fazer muito mais na nossa vida. Tudo aquilo que está descrito aqui na palavra é de Deus para nós. Mas a pergunta é: por que então nós não conseguimos viver? Por que não vivemos todas as promessas da palavra? Bom, primeiro porque talvez haja incredulidade no nosso coração. Talvez nós não creiamos que Deus possa fazer, ou que Deus vá fazer em nós. A segunda questão é porque muitas vezes nós negociamos princípios. Assim como Adão e Eva aqui nesse texto. Assim como Deus havia dado uma palavra, mas quando qualquer outro vem aqui e traz uma palavra diferente, eu me submeto à palavra de homens e não à que Deus me disse. Deus quer fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, então se coloque na presença dele. Clame a ele para que ele transforme a mim e a você. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Deus, nesse dia, Pai, nos ajuda a não negociar os princípios. Ó Deus, nesse dia, Deus, nos ajuda, Pai amado, ó Deus, a não negociar aquilo que o Senhor já falou conosco.
Ó Deus amado, nos ajude a viver o que o Senhor falou conosco, Pai. Ó Deus amado, nos ajuda a entender Tua palavra quando diz que mais importa agradar a Deus do que a homens. Ó Deus, que a nossa submissão, Deus amado, ó Deus, acima de todas as coisas, esteja ao Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos. Ó Deus, nos dê graça nesse dia, nos dê sabedoria, nos ajude a enxergar, Deus, a olhar para o lugar certo. Ó Deus amado, nós clamamos a Te, abençoa-nos em tudo que vamos fazer. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero lembrar você que aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os textos a serem lidos hoje, que você possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Leia a palavra do Senhor, vamos aprender um pouquinho mais dele. Amém? Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.